Olá, pessoal! Vamos continuar então falando sobre o diagnóstico da medicina chinesa. Hoje, em especial, a gente vai falar um pouco sobre microsistemas. Então, a gente vai ver alguns que são bem diferentes. E esse, por exemplo, é o microsistema do Dr. Zhang, que ele colocou e dividiu o nosso corpo de maneira que em cada segmento a gente poderia encontrar a cabeça, o pescoço, o membro superior, o TA superior, que é o pulmão-coração, mais ou menos na parte medial aqui do antebraço, estaria a parte do fígado, estômago, duodeno, que é a parte digestória, depois os quins, a região lombar, baixa, direcionando-se para os cotovelos, pernas e pés. Então, a gente teria o corpo também representado no rosto, aqui na frente do corpo, na coxa, na perna e também nos pés. Interessantemente, a mesma coisa nesse metacarpo, nesse osso. E lembrando que a parte central, fígado, estômago, duodeno, fica muito próximo ao ponto IG4, onde a gente apoia o orrache para a gente se alimentar, os orientais, né? Então, o orrache ajuda, pressiona esses pontos para facilitar a digestão e a descendência dos alimentos. Hoje nós vamos dar especial atenção para a acupuntura escalpiana de Yamamoto, que é um médico japonês, não é então chinês, que foi desenvolvido por volta de 1970. Os pontos que a gente encontrar para tratamento, eles devem ser ipsilaterais, do mesmo lado da doença. Você pode colocar agulhas até todos os dias, depende da gravidade e do tempo que permanece o efeito. Para assegurar o sucesso do método, eles pedem para você fazer uma localização bem exata, não exatamente do ponto, porque não é ponto, é zona, é área. Não se deve utilizar uma quantidade muito grande de agulhas. A agulha deve sempre ser inserida de baixo para cima, em ângulo inclinado, nunca reto, em ângulo inclinado, e pode ser deixado por aproximadamente 20 minutos. Então, a gente vai encontrar os pontos frontais na testa e os occipitais iguais aos frontais atrás. São dois mapas similares. A gente vai encontrar pontos e áreas para os órgãos dos sentidos, e também para o cérebro, e os pontos Y, que são também pontos relacionados aos órgãos e meridianos do Zhang Fu. Então, os pontos básicos frontais a gente vai utilizar especialmente para a parte musculoesquelética. E a gente vai ter dois pontos de referência importantes, a linha mediana aqui em cima do nariz até a linha do cabelo, e a linha do cabelo como pontos de referência para encontrar as áreas. Cada área tem mais ou menos meio centímetro de largura, por isso não é um ponto, e 2 centímetros de comprimento. Então, observe esse mapa primeiro. Então, a gente percebe que ele parece um triângulo aqui, sendo que muitos pontos ficam na linha do cabelo, e ela é uma referência importante, e aqui no centro também é uma referência importante. Aqui em cima nós vamos ter o cérebro, e a gente vai ter, na zona A, a gente vai ter a cabeça, porque é bilateral, né? A cabeça, as vértebras cervicais, o ombro. Então, tem meio centímetro de distância entre um e outro, e aí depois a gente vai ter a continuidade da extremidade superior e os ombros, a parte do braço e tudo mais. E aí a gente vai ter o D tá aqui embaixo, que seria a lombar, e o E seria a torácica, né? Então, a gente vai ter a cabeça, o pescoço, o ombro, a lombar e aqui a torácica. Aqui no centro a gente então vai distribuir os olhos, o nariz e a boca, com 1 centímetro mais ou menos de distância, e vamos deixar as orelhas aqui nessa direção, né? Então as agulhas devem ser colocadas assim de forma inclinada para cima, para que a gente possa então ver os resultados. E vamos depois agora olhar a zona D que a gente não conseguiu enxergar, naquela posição que fica entre o olho fica na têmpora, entre os olhos, a linha dos olhos e a inserção aqui da orelha, né? Essa zona D tem quase 1 centímetro, de meio centímetro de largura, com 1 de comprimento. Essa área toda pode ser ponturada, e aqui de D1 a D5 seria L1, L2, L3, L4, L5. Depois nós temos o ponto F e G. O ponto F em cima desse TA17 que fica aqui perto do mastoide, na verdade ele serve para o ciático,
ponto G e I, aqui nós temos os joelhos e teríamos a parte medial, posterior e lateral dos joelhos. Então, na verdade, quando a gente for fazer o tratamento, né, das dores lombares, a gente pode fazer uso destas áreas, e eu tinha esquecido de falar para vocês desse HI, que são pontos de quadril e vértebras lombares, que são pontos próximos ao B e o C, e que, na verdade, são pontos auxiliares ao tratamento do ponto D. Atrás da cabeça, o mesmo esquema. Parece até um hominho, né? Cérebro, cervical, ombro, e aqui é a lombar, mais embaixo, e aqui é a torácica, e aqui é o rostinho. Em geral, a gente trata só pela frente, mas em 2%, segundo o Yamamoto, em 2% dos pacientes não funciona, então aí eles usam a parte de trás. A única diferença é que na parte de trás, a gente precisa considerar 10% abaixo, né? Aqui a linha do cabelo ficaria mais alta pela frente, e esse aqui fica um pouco mais para baixo. Esse daqui é bem interessante porque são os órgãos e vísceras, que na verdade se distribuem aqui em cima e à frente da orelha. Nós vamos ter essa linha imaginária que a gente traz em cima da orelha. Vamos ter o arco do zigomático aqui como também referência, e a linha do cabelo. Então vejam que os pontos eles se colocam meio que na diagonal também. Vejamos, no TA superior a gente vai encontrar coração, tá em inglês, tá? Coração, pericárdio e pulmões. A gente no TA médio vai encontrar fígado, estômago e intestino delgado. Bem aqui na inserção da orelha, vesícula biliar, baço, pâncreas e triplo aquecedor. A gente vai encontrar no TA inferior os rins, e mais abaixo a bexiga e do lado o intestino grosso. Então, extremamente importante a gente lembrar que para fazer o tratamento de órgãos e vísceras, a gente primeiro precisa fazer teste. E o teste pode ser feito no pescoço ou no abdômen. Eu escolhi o abdômen para a gente testar. Nós vamos ter essa linha média, então tem diversos pontos na linha média, e aí as coisas se distribuem de maneira que a gente perceba que os rins eles ficam no TA inferior e a bexiga fica aqui, quase no VC3. Aí depois a gente tem a distribuição em torno do umbigo de todos esses órgãos, então começando pelo estômago, fígado, intestino grosso, triplo aquecedor, o delgado e o pulmão. Aí depois a gente tem aqui, abaixo do processo tifoide, mais ou menos em VC14, VC15, a gente vai ter o coração. Entre o estômago e o coração, nós temos o pericárdio, que fica um pouco acima do VC12. Nesse arco costal aqui da direita, a gente vai ter vesícula biliar, e da esquerda o baço. Quando a gente for fazer o tratamento na cabeça dos pontos Y, que eu acabei de mostrar, a gente primeiro deve palpar os órgãos, ou melhor, as áreas correspondentes, e se a palpação deve ser leve no início, e depois a gente palpa um pouco mais profundamente. Se houver um dolorimento, ou se houver alguma coisa diferente, então a gente deve punturar, e pode punturar também a auriculoterapia. Ele serve para fazer teste para qualquer coisa. Então a gente vai perceber que tem uma estagnação de Ti ou alguma coisa diferente nesse ponto. Existe o microsistema das mãos, isso daqui é a coriô, onde eles distribuem os meridianos nas palmas das mãos e também no dorso. E a gente também teria a reflexologia dos pés, que é bastante importante, que nos auxilia bastante no trabalho de redução de dor e tudo mais.